No caminho da vida temos altos e baixos. Altos são fáceis de curtir embaixo. Difícil superar, mas acredite, dá. O outro ponto de vista vai tentar te mostrar que sempre dá. Com paciência e vontade e apoio sempre dá. Oi pessoal, hoje eu tô aqui com um amigo, o Gordo, né, da dupla Gordo e Magro. Não sei por que o nosso diretor deixou o Gordo justamente comigo, mas eu estou aqui com o Gordo. Nós estamos hoje pro sexto episódio, né, do podcast Outro Ponto de Vista. Por que nós trouxemos eles aqui? Nós temos a duplinha aqui são comediantes e era para criar um clima mais leve, porque hoje nós vamos falar sobre estresse. Nós estamos aqui com uma pessoa que vai falar sobre isso e eu vou pedir para ela se apresentar, depois a gente volta a falar. Então, faça favor. Obrigado, seja bem-vinda, né? E que a gente tenha um bom podcast. Por favor, fique à vontade. Oi pessoal, meu nome é Yumi Ishikawa, agradeço a oportunidade de estar aqui, espero poder contribuir com alguma coisa, né? Eu sou dentista, cirurgião dentista e faço um trabalho no IPQ, no Hospital Psiquiátrico do Hospital das Clínicas, como auriculoterapeuta. E lá tenho aprendido bastante coisa, também descoberto um pouco do meu propósito de vida e vou falar um pouquinho da minha experiência, tá? Então, como o Ricardo estava falando sobre o estresse, né? No outro episódio, ele falou muito da coisa de você não se remoer tanto, né? Então, eu sempre falo assim para os meus pacientes, né, que não adianta a gente se preocupar só com a nossa saúde mental. Normalmente a gente se preocupa só com a saúde mental e esquecemos que temos que trabalhar o mental, o físico e o espiritual. Eu acho que tem que ser um conjunto de preocupação. E outra coisa que eu sempre passo e acredito muito, que tudo que a gente passa na vida, como foi falado no outro episódio, que tudo que a gente passa é para um aprendizado, né? E para um crescimento. E nada é por acaso. Então, assim, quando a gente entra num problema, né? A gente já começa a se estressar, achando que é uma coisa, por que a gente tem que passar por isso? É uma coisa pesada, e fica questionando o porquê sou eu, e acabamos abaixando a nossa energia. E quando a gente baixa a nossa energia, o que acontece? A gente não consegue ver uma luz, então não tem uma solução. E aí que entra o estresse. E o estresse fica muito mais pesado porque você não consegue ver saída. Você não consegue ter uma solução e tudo fica muito mais pesado para poder ultrapassar essa fase, né? E quando nós abaixamos a nossa energia, o que acontece? A gente entra numa escuridão e não conseguimos nem aprender, nem perceber o porquê nós estamos passando por isso. Nós não conseguimos reconhecer algum erro nosso, não conseguimos aprender ou como que se fala? Crescer, né, nesse momento. Então, e o que acontece? Nessa escuridão, a gente esquece também as três coisas que eu falei, que é o mental, o físico e o espiritual. Então, você esquece também esse lado espiritual e você não consegue ver solução.
E com todo esse estresse, você mexe com o seu organismo, né? Então começa a afetar os neurotransmissores, as suas células. E eu acho que o Ricardo tem mais coisas para falar, mas Eu acho que a experiência que você tem de estar lá no hospital, eu acho que é uma coisa ímpar, né? sim, com certeza. Né? Você percebe algo, porque você já está há um tempo lá, né? Vocês atendem muitos pacientes, não atendem? Sim, pacientes e os funcionários do hospital. E a gente conversa muito, né? Mas lembra, você tinha comentado que hoje em dia o estresse ele está vindo cada vez mais precoce. Não é isso que está acontecendo? Sim, sim. E qual a faixa de idade desses jovens, o jovem adulto, o adolescente? O que é que está chegando lá? Ah, tem a parte da pediatria, né? Então tem crianças 12 anos e vai. E o que eu me assustei, porque eu achava que era uma coisa mais para, sei lá, ou adolescente, ou um adulto, sei lá, 30, 35, alguma coisa assim. E hoje eu vejo que também tem muitas pessoas com mais idades. Então não tem mais, eu acho que não tem mais uma faixa etária, né? Porque o estresse, diferente da ansiedade, né? Pelo que eu sei, o estresse é uma coisa que é uma pressão de momento, é isso? Sim. Eu acho que é a maneira de que você encara a fase que você está passando. E a ansiedade seria um evento que vai acontecer, é isso? Eu acho que vem com estresse, ansiedade e também tem os seus traumas, as coisas que você carrega, né, no seu subconsciente e tudo vai... Como você entra numa energia tão ruim, você começa a só captar coisas negativas que você tem, que você carrega, né? Então, aí vai evoluindo. Começa com um estresse, começa com uma coisinha pequenininha que vai chegando numa ansiedade, você não consegue também detectar o grau dessa ansiedade e pode evoluir para uma depressão. E como, assim, de antemão, o que poderia ser feito para tentar abrandar essa ansiedade? O que pode tentar se fazer para reduzir? Ansiedade? Primeiro você conseguir detectar, às vezes você não consegue, então as pessoas que estão em volta é que vão tentar te ajudar. Mas as pessoas que chegam no hospital, lá no HC, elas vêm por recomendação de algum profissional? Sim, sim. Professor? Sim, psiquiatra, psicólogo? Começa um tratamento com psicólogo, o psicólogo acaba encaminhando com um psiquiatra e o psiquiatra. E lá é um trabalho super legal, porque é um trabalho em conjunto, não é o psiquiatra, né, sozinho com os medicamentos, não é uma terapia com a psicóloga, é um conjunto de terapias alternativas, o psicólogo, o psiquiatra, todo mundo trabalhando junto para que consiga sair dessa... E você que é sensitiva, você é sensitiva, né? Sim. Você percebe já na aproximação desse paciente algum indício, alguma indicação do quadro dele? Dá para perceber, Tipo? Mas eu acho assim que lá eu falo muito, porque a preocupação quando você entra num tratamento psiquiátrico com medicamento, eu acho que a preocupação do paciente sempre é a saúde mental. Ele está preocupado com a saúde mental. E depois ele não consegue perceber que ele também tem que trabalhar o outro lado, né? Que é o físico, espiritual. E muitas vezes eu vejo que a parte espiritual não faz parte nem da família e nem para ele também não faz sentido. Então, né? Mas aí no caso, o paciente ele tem essa consciência de que tem que trabalhar? Ou ele tem que depender da família, não é? Sim, ele tem consciência, mas ele não para ele não é importante. Para ele é importante ele sair do quadro tá trabalhando o mental. Mas ele admite ser ansioso? Sim, ele às vezes a queixa dele é a ansiedade, a tristeza, né? Então fala um pouquinho desse quadro. Como é que ele consegue detectar? Como é que eu consigo detectar que a pessoa tem ansiedade? Não, ele mesmo começa a perceber que ele não consegue
fazer amizade. Ele não consegue, ele começa a perceber que para ele o melhor lugar, o conforto dele é o quarto dele. E isso a família também vai percebendo e aí vai começando a fazer um tratamento, sei lá, vai para uma psicóloga. Mas quando ele chega num ponto já, ele mesmo consegue, hoje eu tô bem, hoje eu tô legal. Mas tem semanas, na outra semana, de repente ele já passei a semana inteira com ansiedade, insônia, palpitação. Então existe um quadro. Sim. Em termos de espiritualidade, você tem alguma coisa que você possa falar sobre isso? Das pessoas que têm esse padrão de ansiedade? Como é que atuam as energias ou a parte espiritual dessa pessoa? Onde ela fica, da família? É assim, quando você entra nesse quadro, você não consegue enxergar coisas boas. Então, quer dizer, a sua energia está lá embaixo, tanto que a imunidade cai, né? Tem outros fatores. Mas assim, ele não consegue enxergar uma saída ou não consegue nem fazer um projeto, um planejamento de uma coisa mais para frente. Porque ele fica só focado naquele problema dele atual. E aí, com essa energia ruim, ele acaba, espiritualmente falando, como espírita, ele acaba sendo acompanhado de espíritos escuros, né? Ou seja, ele não consegue mais ver a claridade ou coisas assim. E mesmo você falando, você tem que trabalhar, você tem que ter pensamento positivo, vamos fazer, trabalha com respiração ou meditação, alguma coisa assim, eles não conseguem chegar nesse ponto, porque ele está preocupado em sair desse quadro de ansiedade, de tristeza. Então a recomendação é que, paralelo ao tratamento médico, medicamentoso, psicológico, os terapeutas aconselhariam um trabalho também espiritual? Sim, com certeza. Eu acho que ajudaria muito. E dentro dessas pessoas, existe uma característica de hereditariedade na família ou não? Não. Padrão, família, eu acho ser que não. ansiosa, Às vezes, alguma coisa assim? Não, eu acho que não. Às vezes muitos falam, né? É hereditária, é uma coisa que carrega, ou é karma, alguma coisa do tipo, mas eu acho que não. Eu acho que é uma coisa também, uma doença atual, né? Eu acho que com muitas informações, redes sociais, hiperestimulação, tudo isso ajudou com que essa ansiedade aumentasse. Porque a ansiedade é uma coisa normal, né, no ser humano. Mas eu acho que com tudo isso aumentou essa ansiedade. E o jeito de lidar com isso. E muitas vezes, eu acho que o jovem também, ele hoje em dia, assim, ele consegue com jogos, com, sei lá, com tanta informações, ou então com a rede social, alguma coisa assim, ele acaba se fechando, né, no mundinho deles, e isso vai ficando mais difícil, né? Eu acho que a pandemia também fez com que a gente desaprendesse a lidar pessoalmente com alguns problemas, ou lidar com a vida social. Muita gente acabou se fechando e não voltando. Isso. Mas então a tecnologia nesse caso, ela ajudou a ocultar esse quadro de ansiedade? É isso? Não foi uma fuga, o fato de ficar em rede social, de querer mostrar que está bem, essas coisas? Não, eu acho assim que quando eu falo redes sociais, é assim, quando você vê o que passam, né, tudo tão bonito, então você começa a se cobrar mais, né, de não ter esse padrão, não conseguir fazer algumas coisas, você começa a se cobrar, eu não sei fazer, acho que eu não vou conseguir, é sempre no negativo, né, o que os outros vão pensar. Eu não tô vivendo esse amor, eu não tenho tantos amigos, eu não tenho tantos likes, eu não tenho tantas visualizações, e tudo isso faz com que você se cobre mais,
né? Começa a não acreditar tanto em você. O que eu tenho, assim, da parte da energia, é que quando você tem um padrão numa pessoa, né? Esse padrão, se for muito forte, ele contamina o ambiente. Sim, então, sim. tipo, ele pode contar, você fala que ele fica muito no quarto, então às vezes ele acaba contaminando muito o quarto, não é isso? Consequentemente, se tiver uma outra pessoa que às vezes esteja passando por uma situação difícil, às vezes ela absorve essa carga. Sim, sim. Aí ela pode ter algumas manifestações também de ansiedade, não pode isso acontecer? Pode. Eu acho assim, em qualquer lugar. E como você falou, né? Ele pode contaminar, como ele pode também atrair para ele. Então, por exemplo, você pega um transporte. Você já não tá legal. Tem pessoas ali que também, ou pessoas que estão bem e pessoas que estão mal. Mas qual que vai ser você vai atrair o quê? Você vai atrair as coisas negativas para você, né? As positivas não chegam até você. Você está na escuridão, você não consegue, parece que você bloqueia tudo isso. Tanto que você não consegue enxergar um futuro melhor, você não consegue fazer planejamento, você não consegue ver um pouquinho lá na frente. Porque você está no negativo. E você atrai o negativo. E a mesma coisa, você entrando num ambiente, ou você voltando para a tua casa, você carrega isso daí. Então, ou seja, se não tiver uma família forte, uma família unida, estabilizada, contamina todo mundo. Então, aquela pessoa que podia te dar um apoio, às vezes o limite já está tão para baixo, né? E acaba não ajudando, né? Então, tem tudo... Eu acho que uma coisa leva para a outra, né? Eu acho que o importante é ficar atento, né? Qualquer tipo de problema, o importante é intervir rápido. Não ficar esperando, postergando, achando que vai melhorar. Principalmente quando se tratam de crianças, não é isso? Mas quanto mais rápido a intervenção, mais rápido o tratamento, não é isso? Sim, mais rápido. Se você perceber, né? Porque às vezes a gente acha, não, é da adolescência, não, é porque... E muitas vezes a gente acaba tentando mascarar, né? Dando mais coisas não, ela não tá, a criança não tá alegre, então vou dar um presentinho, vou dando isso aqui, e aí o negócio vai aumentando e chega uma hora, parece que sai do controle, né? Entendi. E tem alguma coisa que uma pessoa que começa a apresentar sinais de ansiedade possa fazer para tentar sair por si só, sozinha ela não consegue? No início, então, parece bobeira, né? Mas eu acho assim que no início, se você ainda conseguir, eu acho que você consegue ainda perceber que você está entrando num pensamento negativo. Então parece bobeira de você falar, não, eu não posso pensar nisso. Eu tenho que, né? Quando vem o pensamento, você não vale nada, você é burro. Tentar, não. Peraí, vou tentar. Tem que tentar e colocar sempre no positivo. Não, eu consigo. Eu tenho ferramentas para conseguir. Eu acho que no início, às vezes eu falo isso, as pessoas acham meio... imagina, você vai ficar se enganando. Mas se for no início, dá certo. Pensamento positivo. Sim, pensamento positivo. Sempre colocando para o outro lado. Se você mesma está te levando para o lado negativo, se você mesma está se derrubando, você também consegue reverter isso. Você também consegue perceber o seu valor. E qual seria a dica que você daria, então, para uma pessoa que começa a apresentar esses sinais? Qual que é a dica? Tipo, o que ela poderia fazer? Esporte, cantar, buscar viagens, dar risada? Primeiro, não se estressar. É assim, eu sempre falo assim, cada um carrega a cruz que suporta. Ninguém vai carregar. Então, se o amigo está com problema, o problema é dele. Você pode ajudar, você tem que ajudar. Você vai ouvir, você pode dar alguns conselhos, mas você não vai carregar para você, né?
tem que se preocupar. Você quer ajudar, você vai ajudar, mas para ajudar você tem que estar bem. Então, para você estar bem, você já tem que acordar bem. Então, você acordou, tenho que acordar, tenho que trabalhar. Não, tem que já pensar assim, eu acordei, tenho que agradecer que eu tô vivo. Então, vou conseguir fazer as coisas que tem que fazer. E trabalhar também, é físico, né? Fazer um esporte, não gosto de academia, faz uma caminhada, faz uma coisa mais leve, mas tem que trabalhar isso também. E o espiritual, você tem que acreditar em alguma coisa. Por que você está aqui? Você veio aqui só para viver? Eu acho que não é só isso, né? Eu acho que tem uma coisa muito maior do que isso. Qual que é a recomendação que você daria para a família que tem uma pessoa com essas características? Sejam o pai, uma mãe. O que a família pode fazer para tentar ajudar? Qual que é a dica, a chave? Assim, faz isso que já começa a ajudar. Primeiro tem que fazer uma limpeza na casa. Limpeza na casa eu não falo pensamentos positivos mesmo. Eu acho que eu vejo assim como mãe, eu acho que a gente tem que estar bem para poder ajudar os filhos, né? Então, primeiro eu vou tentar me ajudar, eu cuidar de mim, né? Então, nesse outro lado, que é tentar fazer com que as coisas estejam mais para cima, né? Para poder depois ajudar o seu filho. Não adianta você estar mal e você querer ajudar e afundar os dois. E eu acho que também tem que ter muita conversa, né? Não é uma coisa, às vezes a mãe acaba carregando uma coisa só para ela. Eu acho que tem que ter uma conversa, o casal, e também com os outros, se tiver irmãos, né? Com os outros irmãos, as pessoas que moram na casa. Porque muitas vezes eu acho que quando tem uma pessoa com problemas, às vezes tem que esconder de outros, né? E qual seria a sua, pra gente mais ou menos fechar, tipo, uma pessoa que ouviu esse podcast e viu, se identificou com esse quadro e fala, e agora? O que eu tenho que fazer? O que ela tem que fazer? Qual seria a sua recomendação para ajudar de fato essa pessoa? Onde ela poderia ir? A quem ela tem que recorrer? Eu acho assim, que se não está conseguindo, se você não está conseguindo, né, sair dessa sozinho, eu acho que precisa pedir ajuda, né? Muitas vezes fica escondidinho no seu canto e nem os pais percebem porque você não fala, né? Às vezes a gente não fala um problema, tá incomodando, tem que falar, né? E pedir ajuda. E depois, assim, por que ter vergonha? Terapia, psiquiatra, né? E acreditar em você, porque ninguém veio aqui para não fazer nada. Ninguém veio aqui para sofrer. Ninguém veio aqui só por vir. Nós viemos aqui para aprender, crescer. Então, e o crescer é conviver com outras pessoas. A gente só vai aprender e crescer convivendo, tendo problemas, discordando, né? Mas se não aguentar, é pedir ajuda. Legal, acho que é por aí mesmo. Você quer falar mais alguma coisa para finalizar? Não, agradecer. Só agradecer por estar aqui. Eu acho que assim, a gente estava falando muito sobre energia, aí eu volto batendo uma tecla, né? Como a Yumi falou, se você vem passando por algum problema desse tipo, tem que pedir ajuda. Mas eu bato naquela mesma ressalva que a gente tinha conversado num capítulo anterior. O problema dele é dele, como a Yumi falou, o problema dele é dele. Mas a família tem obrigação de ajudar. É diferente. Um amigo, você pode ajudar, você pode tentar ajudar. A família, ela tem obrigação de tentar ajudar. É diferente. A responsabilidade é dos pais. Consequentemente, a família também entra nesse contexto. Então, puxa, se infelizmente você passa por uma situação desse tipo, não tenha dúvida em pedir ajuda aos seus pais. Não tenha dúvida. Se isso não for possível, recorra a pessoas da sua confiança, mas externe esse problema, porque se você não fizer nada, isso tende a crescer cada vez mais. E como a gente trabalha muito com a parte de energia, isso vai fazendo uma contaminação do ambiente e contaminando as pessoas à sua volta. Tá bom?
Eu queria mais uma vez agradecer a Yumi, que veio falar sobre isso. A gente vai trazer ela aqui também, nós vamos falar em outros episódios. Agradecer mais uma vez o Estúdio Rocha. Se você gostou, se você acha que isso pode ajudar alguém, caramba, dá um like aí, compartilha, repasse isso daí para as pessoas, que sempre alguma coisinha pode bater. E por que eu falo isso? Quem não passa por essas situações não entende como às vezes uma palavrinha ela consegue mudar, ela consegue vetorizar essa pessoa para um outro caminho. Então, de novo, se você gostou, dá um like, compartilha, ajuda a gente aí a difundir. A gente está em outras plataformas. Se você tem alguma preferência por outras plataformas, procure lá, podcast Outro Ponto de Vista, e você vai achar em várias outras plataformas. Então, mais uma vez, agradecer a Yumi, agradecer aqui ao Gordo e Magro, que a ideia era que a gente trouxesse eles aqui para tentar quebrar um pouquinho a animosidade sobre esse assunto. E a gente tem aqui um patinho de uma amiga nossa que cedeu aqui para dar uma iluminada, a Jane. Então, obrigado, Jane, e agradecer a equipe do Estúdio Rocha. Então, mais uma vez, obrigado a você por esses minutos aí conosco. Espero que isso possa ter te ajudado. E lá, procure nas outras plataformas, podcast Outro Ponto de Vista. Vem com a gente. Obrigado, até a próxima. Muito obrigado. Obrigado e obrigado a todos. Muito obrigado. Muito obrigado, pessoal. Obrigado. No caminho da vida temos altos e baixos. Altos são fáceis de curtir embaixo. Difícil superar, mas acredite, dá. O outro ponto de vista vai tentar te mostrar que sempre dá. Com paciência e vontade, e apoio sempre dá. Acredite, a me te dá.